Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os piores finais de séries de televisão. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, a primeira série é uma que assim, é uma das primeiras que o pessoal pensa quando se fala de final ruim de série. Porque 80%, vamos colocar assim, a grande maioria odiou o final dessa série. Tem aquela pequena parcela ainda, né, de pessoas que defendem, que gostam do final, mas a grande maioria odiou. E eu faço parte da grande maioria. E eu estou falando de How I Met Your Mother. Bom, eu assisti How I Met Your Mother já quando já tinha terminado a série, então passou um pouco daquele hype, mas eu era muito curiosa pra saber o porquê que todo mundo odiou o final. Eu sabia alguma coisa ou outra a respeito da série, a respeito do final em si, mas não sabia bem, assim, os acontecimentos, né? Então eu fui assistir. E assim, no geral, ela é uma série muito divertida, sabe? Aquela série bem pra passar um tempo e tudo mais. Tem algumas problemáticas, principalmente quando a gente assiste hoje em dia, mas no geral é uma série divertida. E aí chega a nona e última temporada. Assim, tem gente que já detesta essa temporada inteira. Eu até gosto de alguns momentos, de alguns episódios, acho que tem umas partes ali bem engraçadas, bem tocantes, até bem emocionantes. Só que assim, o último episódio é um surto, porque eu não sei o que os roteiristas queriam com aquele. Porque eles simplesmente pegaram a história que eles construíram durante 9 temporadas e jogaram pela janela. Principalmente durante a nona temporada. Tem um enredo em específico, que quem assistiu vai saber do que eu tô falando, que fica a nona temporada inteira construindo aquele enredo, pra gente ver aquele acontecimento. E aí chega no último episódio, eles simplesmente jogam aquilo tudo fora. E falam, esqueçam disso, porque isso não importa mais. Por quê? Eu não sei. E aí eles terminam casais ali no último capítulo, casais que eu shippava, inclusive. Juntam casais que, tipo, já tinham terminado e que já tava naquela termina e volta, que não fazia sentido eles voltarem, mas eles voltaram. E aí toda a história, toda a premissa da série não faz sentido, porque eles jogam tudo isso pela janela, tentando criar um final novo, um final chocante, sabe? Um final, assim, que ninguém ia esperar. Apesar de que muita gente já esperava aquele final, né? Já era uma coisa meio previsível, mas que ninguém torcia para que fosse acontecer, e aconteceu. Enfim, eles tiveram que lançar um final aí alternativo, né? Para acalmar um pouco o ânimo do pessoal aí. E vou dizer que o final alternativo é melhor do que o normal, mas ainda assim não apaga tudo o que eles fizeram naquele último capítulo, porque foi muito ruim, só foi muito ruim mesmo, assim, né? Infelizmente, né, How I Met Your Mother teve aí uma trajetória muito legal, né? Foi uma série que começou a ficar muito famosa, principalmente depois de Friends, né? Mas que infelizmente não teve um final à altura e fica aqui então com o primeiro lugarzinho aqui dessa lista de piores finais de série de TV. A segunda série que eu vou trazer aqui hoje é uma série que, assim, não é só o final que é ruim, não, porque é uma série que ela se perdeu muito ao longo das temporadas. Mas eu vou falar do final em específico, porque, assim, ela era uma série de mistério, suspense. Então, nós fãs, né, eu digo assim, pelo menos eu esperava que no final, quando tudo fosse revelado, né, todos os mistérios ali fossem solucionados, as coisas iriam fazer um sentido maior. Então, mesmo aquelas temporadas em que eu não tinha gostado tanto, que o enredo tinha sido um pouco mais arrastado, tudo faria mais sentido depois do final. Mas não foi bem assim. E eu estou falando de Pretty Little Liars. PLL foi uma série adolescente muito famosa, principalmente ali 2010, 2011. Era uma daquelas séries assim que 9 a cada 10 adolescentes assistiam. E ela foi a primeira série que eu assisti. Inclusive, eu assistia com duas amigas minhas. E eu só assisti até o final por causa disso. Porque era a única série que nós três assistíamos em comum. Então a gente ficava trocando teoria, conversando sobre os episódios. Às vezes a gente assistia o episódio juntas, enfim. Mas assim, a série ela causou um grande rebuliço assim na internet, principalmente ali nas suas temporadas iniciais, porque como era uma série de suspense, né? Era uma série adolescente, mas tinha essa pegada de suspense. Muitas vezes tinha revelações, e aí tinham mortes de personagens e revelação de quem tava por trás daquilo tudo. Então era do tipo que, assim, quando tinha um episódio com essas revelações, você não podia entrar na internet sem ver o episódio porque você pegava spoiler. Então era uma coisa grandiosa. E a série ela fez isso bem nas suas primeiras temporadas. Mas aí eles foram insistindo em enredos assim por muito tempo. E aí mistérios que já tinham sido resolvidos, eles queriam trazer de volta. E aí eles criavam novos enredos, novos mistérios, só que não fazia sentido porque eles estavam contando uma história que quando você olhava, esse mistério novo não fazia sentido com a história anterior. Então assim, a série foi se perdendo ao longo das temporadas. Mas como eu comentei, quando a gente olha assim pro final, a gente queria o quê? Que aquele final resolvesse tudo isso pra gente. Que o final, né, fosse trazer as respostas que a gente tava buscando durante as 6, 7 temporadas que a série teve. E não foi isso.
né? Porque no final eles criaram um mistério novo, com respostas novas, personagens aleatórios e umas coisas que não faziam sentido nenhum. Criaram, assim, uma nova vilã que não tinha sentido de acordo com o resto da história. Então, assim, a série ela acabou se perdendo e no final, em vez de tentar ajustar isso com uma resolução final, não, ela só ficou pior ainda e entregou um enredo ruim, com desenvolvimento ruim e que encerrou a série de uma forma que não fez jus ao que a série era no início. A série até tentou depois, né, fazer spin-off. Teve um spin-off que foi tentado lá no meio da série ainda, né, mas que não deu certo. E teve um outro que eles foram tentar aí faz o que, uns 3 anos. Foi recente, assim, né, que até inclusive tinham 2 personagens da série original, mas que não deu certo também, que foi cancelada depois da primeira temporada. Agora vai ter um reboot, se eu não me engano, da série, que tá começando a ser filmado. Eu não tenho interesse em assistir, mas eu espero que pelo menos eles corrijam os erros da sua série mãe, né, e consigam desenvolver aí um enredo sólido com um suspense bem feito. A terceira série que eu vou falar aqui hoje é outra série que, assim, ela se perdeu ao longo das temporadas. Ela até criava, de vez em quando, uns enredos interessantes e uns episódios marcantes, mas ela caminhou para um final sem graça, que não fez muito jus ao início da série, sabe? Que prometeu muito e não entregou quase nada. E eu tô falando de Lucifer. Lucifer foi uma série que fez bastante sucesso ali, principalmente depois que a Netflix resgatou, né? Então as últimas temporadas sempre eram com bastante marketing em cima, a Netflix aproveitou bastante disso, né? Mas é uma série que infelizmente ela se perdeu bastante. Eu comecei a assistir a série quando ela tava ali na segunda temporada, mais ou menos. E, assim, as 2 primeiras temporadas, elas eram muito boas, assim, sabe? Tinham episódios fracos, episódios fillers, né? Enredos mais ou menos ali. Mas, no geral, era uma série muito interessante. Mas aí veio a terceira temporada. E a terceira temporada, ela foi muito ruim, assim, não, ela foi muito, muito, muito ruim. E um dos erros iniciais de Lucifer, né, que realmente deixavam a série um pouco cansativa, eram que as temporadas eram muito longas. Então, por exemplo, a terceira temporada, se eu não estou enganada, teve 24 episódios. Eu acho que foi isso, 23 ou 24 episódios. E isso deixou, assim, a série extremamente cansativa, porque eles tentavam, assim, enrolar o enredo ao máximo. E aí os episódios não aconteciam nada. Tanto é que realmente o enredo da história foi pegar, né? A gente foi realmente começar a ficar interessado nos últimos 4, 5 episódios da série. Mas aí, a terceira temporada terminou num cliffhanger gigantesco, assim, gigantesco mesmo, que até assim, eu achei a terceira temporada um saco, mas eu terminei a terceira temporada pensando, cadê a quarta? Porque terminou, assim, de um jeito que a gente precisava assistir a próxima temporada. Só que aí a Fox cancelou, porque realmente a terceira temporada foi muito ruim, né? Os números caíram muito e eles cancelaram. A Netflix viu aí uma chance, né, depois que o pessoal começou a pedir muito a volta da série, e trouxe a série de volta para uma 4ª temporada, que foi simplesmente a melhor temporada da série. A primeira coisa que eles fizeram que já ajudou bastante foi diminuir o número de episódios, né? Se eu não me engano, caiu para 16 episódios, e isso ajudou muito a série a ganhar um fôlego novo. E a série tava precisando desse fôlego novo. Eles estavam precisando, assim, de uma dinâmica nova, sabe? Então, enredos diferentes, personagens diferentes, pra trazer uma dinâmica um pouco diferente daquilo que a gente já era acostumado. E, assim, deu uma empolgação e eu pensei, cara, agora vai, sabe? Agora a gente vai ter uma série realmente boa, né? O personagem, né, do Lucifer era muito interessante, então deu pra ver que na 4ª temporada eles começaram a trabalhar a altura do personagem. Mas aí veio a 5ª temporada. E assim, eles, se eu não me engano, eles dividiram tanto a 5ª quanto a 6ª temporada em 5A e 5B, 6A e 6B. Só que quando eu fui assistir a 5ª temporada, a 5B, né, eu enrolei muito pra assistir. E quando eu fui assistir, eu achava que aquela era o final, que a 5B era a temporada final de Lucifer. Então eu fui com aquele gás de assistir por causa disso. Não, beleza, vamos assistir porque já tá acabando, tá chato, mas tá acabando, então vamos continuar. Quando eu fui aproximando do final e eu vi que não era o final, gente, aquilo me deu uma preguiça de continuar, de saber que ainda ia ter mais episódios pela frente. Mas enfim, a 5ª temporada ela terminou até de uma maneira interessante. Assim, foi mais ou menos parecida com a terceira temporada. Foi uma temporada chata, mas com um final que até deu interesse de assistir a próxima. Mas aí veio a próxima. E aí, assim como as outras temporadas, né, aliás que eu comentei, a terceira e a 5ª, a 6ª temporada foi uma temporada que prometeu muito e não entregou nada. Antes de eu assistir, eu tinha visto alguns comentários a respeito, tanto dos atores quanto da produção, e eles estavam prometendo tanto pra essa última temporada, que eu tava esperando algo assim super grandioso, sabe? Um final daquele assim que ia ficar na minha cabeça por dias, e que eu ia ficar realmente querendo assistir os episódios. E eu recebi um final assim, ok, sabe? Não foi um final
ruim, horrível, mas também não foi um final bom. Foi um final só aqueles, ok, que eu terminei de assistir e eu esqueci que eu assisti, porque não foi nem um pouco memorável. Eu entendo, assim, o que eles tentaram com o final e foi até uma tentativa interessante, mas eu não acho que foi bem trabalhada, sabe? Eu achei que apesar da última temporada ter bastante episódios, algumas coisas ficaram muito enroladas e outras ficaram muito corridas, sabe? Eu acho que eles não souberam trabalhar muito o ritmo dessa última temporada. O que foi uma pena, porque eles tinham, assim, uma história até bem interessante pra trabalhar e a ideia deles eram boas. Só que foi um final aquilo que eles não souberam construir, sabe? Eu recebi realmente aquele final que, ok, sabe? Então eu terminei de assistir o episódio, gente, não fiquei com aquela sensação de, nossa, não acredito que acabou, que pena, queria mais. Eu juro que, assim, eu terminei pensando, graças a Deus acabou, eu posso agora encerrar essa série e começar outra, sabe? Então, assim, Lucifer era uma série que realmente ela prometia muito, ela começou de uma maneira muito interessante, mas que infelizmente ao longo do caminho, né, foi se perdendo e entregou um final bem mais ou menos. Eu aposto que quando você viu o título do meu vídeo, veio uma série na sua cabeça e você pensou, essa série ela vai falar assim, com certeza absoluta, e você está certo, porque cá estou eu para falar mais uma vez sobre o final de Game of Thrones. Porque assim, gente, hoje em dia, mesmo se você nunca assistiu Game of Thrones, você sabe que quando alguém fala de final de série ruim, vai falar sobre Game of Thrones, porque é quase uma associação conjunta, né? Assim, só pra explicar, pra quem nunca assistiu nenhum dos outros meus vídeos, né, nem aqui, nem no meu Instagram, que eu já comentei sobre isso, eu amo GOT, gente. GOT, assim, é a minha série preferida da vida. Eu amo demais, assim, é uma série que mexeu muito comigo. Eu já li os livros, né, no quais a série é baseada. Eu escuto podcast sobre os capítulos do livro. Eu vejo vídeo de teoria. Então, assim, eu gosto muito. Eu tô super ansiosa pra House of the Dragon, que vai ser a série spin-off, né, que vai lançar esse ano. Então, assim, eu amo muito Game of Thrones. E eu acho que por isso que o tombo foi tão grande, né? Porque o pessoal gostava muito e aí a gente teve aquele tombo de que a oitava temporada foi horrível. Mas assim, a série ela é baseada numa série de livros, né? E assim, a série de livros ela é extremamente complexa. São muitos personagens, são muitos enredos. E assim, tanto é que o autor, né, o George R. R. Martin, até hoje ele não conseguiu lançar o sexto livro porque ele não tá conseguindo avançar na história, sabe? Porque ele criou tantos enredos e tanta coisa que tá se enrolando ali, que tem um ponto da história que ele não tá conseguindo desenrolar a história. Então, assim, até hoje a gente não tem esse sexto livro, mas a série ela conseguiu trabalhar com o material que ela tinha e com a complexidade dos livros muito bem, pelo menos nas 4 primeiras temporadas. Assim, eles conseguiram trazer o que era importante. É óbvio que a gente não tem 100% dos livros na tela, é impossível realmente. Mas assim, a gente tinha o que era importante, né? Os personagens que foram deixados de lado até que não tinham tanta importância. Então tava tudo bem. Mas aí veio a quinta temporada. E a quinta temporada foi a primeira que realmente foi muito fraca. Apesar de que ainda tinha os livros para se basear, foi uma temporada assim que eles criaram uns enredos nada a ver, eles resolveram simplificar enredos que eram muito grandiosos em coisas muito ruins, muito pequenas, que não faziam sentido, sabe? Então realmente assim, a quinta temporada ela foi ruim, ruim mesmo, assim. Mas aí veio a sexta temporada. E muita gente odeia a sexta temporada. Na verdade, tem gente que não gosta, né? Mas eu amo. Eu acho a sexta temporada, pra mim, uma das melhores, assim. Inclusive, tem um dos melhores episódios da série inteira, assim, né? Melhores momentos, inclusive. Eu gosto bastante da sexta temporada. Apesar de alguns problemas ali que tem no enredo e tudo mais, eu acho que eles souberam trabalhar bem o enredo geral, né? Mas aí a gente veio com as 2 últimas temporadas de GOT. Assim, a HBO tinha dado carta branca para os showrunners para eles fazerem o que eles quisessem com o final de Game of Thrones. Se eles quisessem fazer mais 10 temporadas de GOT, eles podiam. Eles podiam fazer mais, sei lá quantos episódios por temporadas, assim. GOT era uma das produções, se não a maior produção da HBO em questão financeira, mas mesmo assim eles estavam falando para eles, cara, vocês podem fazer tudo, porque GOT fez um sucesso absoluto. Então, assim, pra HBO também era muito rentável que eles continuassem por muito tempo, porque a HBO ia continuar ganhando, né? Mas os showrunners começaram a ficar cansados da série, né? Pô, já estamos aí há 6, 7 anos presos nessa série, então vamos encurtar. E eles resolveram terminar a série em 2 temporadas. Mas assim, ao invés de pelo menos ter 2 temporadas com 10 episódios cada, que era o normal, né? Todas as outras 6 temporadas tiveram 10 episódios, eles resolveram encurtar ainda mais. Então a gente teve uma 7ª temporada com 7 episódios e uma 8ª temporada com 6 episódios. Ou seja, toda a história que foi construída em 6 temporadas, eles quiseram resolver em 13 episódios.
E assim, não era impossível. Eles poderiam ter trabalhado de várias formas que a gente ainda teria um final satisfatório. Mas não foi bem assim. Porque assim, a 7ª temporada, ainda assim, é uma 7ª temporada ruim. Vamos, assim, quando eu assisti até a primeira vez, eu até não achei tão ruim assim. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que sim, ela teve muitos problemas, mas ela ainda tinha salvação. Ela teve momentos bons, e se eles soubessem trabalhar, a 8ª temporada ela ia fechar com chave de ouro. Mas aí veio a 8ª temporada. E a 8ª temporada, gente, assim, a 8ª temporada não tem salvação. Eu acho que tem, sei lá, um momento bom da 8ª temporada que eu lembro. Assim, sabe? Foi uma temporada extremamente decepcionante. Porque eles pegaram, assim, os enredos e parece que eles simplesmente jogaram pro lado, assim, jogaram pela janela e falaram: vamos criar uma coisa, assim, nova. Vamos chocar o pessoal e criar uns finais diferentes e tudo mais. E eles criaram finais que não faziam sentido com o enredo que eles tinham mostrado pra gente. Não faziam sentido com os personagens. Personagens mudando de personalidade, assim, como se fosse roupa. E trazendo coisas que não tinham nada a ver com aquilo que a gente viu durante 7 temporadas. Foi uma temporada extremamente decepcionante. Foi uma temporada, assim, que, obviamente, em questão de produção, ainda era grandioso, ainda era Game of Thrones, com efeitos maravilhosos, sabe? Que em questão visual era muito bonito, mas que o enredo, assim, ficou faltando mesmo, sabe? Eles jogaram, assim, o enredo no lixo. Eles resolveram criar uma coisa que não tinha nada a ver, eles deram importâncias para coisas na história que não eram tão importantes, que eles mesmo antes já tinham falado que não era importante, aí no final, pronto, é importante agora. Coisas que eram para ser, assim, extremamente importantes na história, eles simplesmente jogaram de lado, tiveram resoluções simples, resoluções fáceis. Personagens tiveram finais que, assim, gente, tanto os personagens que morreram quanto os personagens que tiveram finais felizes, não foi nada satisfatório. Nada fez sentido, sabe? Então, assim, mesmo hoje, faz o quê? 3 anos, 4 anos que a série acabou? Faz 3, né? Acho que acabou em 2019. Ainda assim, deixa um gosto amargo na boca, porque, assim, é um final que, quando a gente vê toda a trajetória da série dos personagens, é um final ruim. É um final que só decepciona mesmo, sabe? E a série, que era uma série tão grandiosa e que virou, assim, a maior série de todos os tempos, terminou com um legado bem fraco, terminou com um legado ruim. Agora a gente tem, né, uma nova série, né, que é House of the Dragon, que é uma série que, assim, apesar dos pesares, eu estou bem ansiosa pra assistir, e eu espero que ela recupere aí a boa fama, né, e o legado de Game of Thrones e traga algo pra gente que vale a pena assistir até o fim. Então é isso, gente. Essas foram as séries que, infelizmente, eu achei que tiveram finais ruins, né? Lembrando que esta é a minha opinião, né? Opinião pessoal. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Quais séries que você acha que tiveram aí um final ruim. Deixa aqui o seu gostei também, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não se esquece de ir lá no meu Instagram e me seguir por lá também. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.